As pontes da região sul do país se destacam por sua beleza e funcionalidade. No Paraná está em construção a segunda ponte de Foz do Iguaçu. A obra, de 760 metros de comprimento, irá ligar o Brasil ao Paraguai, uma parceria entre os dois países. Uma execução que exige conhecimento de engenheiros de várias áreas e técnicos. E é aqui que podemos citar um dos exemplos da importância do trabalho da equipe de fiscalização dos concelhos. O objetivo da fiscalização é verificar se as obras e os serviços técnicos estão sendo conduzidos por profissionais e empresas legalmente habilitados junto ao CREA. Assim como em outras regiões do país, os estados do Sul executam uma fiscalização voltada para um perfil mais educativo e de orientação, demonstrando a importância da contratação de profissionais e empresas habilitados e registrados. Engenheiros, arquitetos, planejando o futuro, concretizando sonhos. A Associação de Engenheiros e Arquitetos do Vale dos Sinos une profissionais competentes com um ideal em comum: inovação. Um espaço focado na construção de novos projetos e na qualificação dos envolvidos, promovendo o associativismo, a cidadania, a ética e a sustentabilidade. Com sede própria em São Leopoldo, a EA Sinos tem participação ativa em conselhos da cidade, instituições e entidades estaduais, como o CREA-RS e Mútua-RS, e em âmbito nacional, com FEA. Cursos, viagens, palestras, eventos, confraternizações. Tudo em prol de construirmos juntos o nosso futuro. A EA Sinos, uma entidade, muitas oportunidades. A nossa projeção é que daqui a 2 anos a gente tenha mais automóveis, mais veículos do que população. Acho que essa é uma tendência, né, das grandes cidades. Pode passar. Bom, mas como é que a gente vai fazer essa discussão sobre uma transição para uma mobilidade sustentável? Que é o caso de BH. A gente começa com a nossa malha cicloviária. A nossa malha cicloviária ela foi concebida em 2005, 2006. Nós, inclusive, pedalamos por BH. BH é uma cidade muito montanhosa, mas nós temos também muitos vales, porque temos rios que cortam a cidade. E nós pedalamos pela cidade para entender aonde é possível implementar a infraestrutura cicloviária. E chegamos nesse mapa. Uma primeira rede prevista de 400 quilômetros. BH, acho que foi a primeira cidade brasileira a ter um plano de mobilidade urbana. Em 2010, nós já tínhamos a primeira versão, antes mesmo do Ministério das Cidades colocar como imposição para as cidades. E o mapa cicloviário ele foi incorporado ao plano de mobilidade de Belo Horizonte. Mas daí, até a gente ter essa malha implementada, a gente ainda está longe. Pode passar. Bom, então concebemos esse projeto em 2005, 2006, mas a gente começa a implantar as primeiras ciclovias na cidade em 2011. E aí, pode passar. O que a gente imaginava naquele momento? Primeiro a gente imaginava, não vai ser fácil abrir espaço na cidade para bicicleta, isso implica necessariamente em rever o uso da via, em retirar espaço do automóvel, eventualmente de faixa de circulação, eventualmente de faixa de estacionamento, mas há que se ter um enfrentamento. E a gente estava mais ou menos preparado para esse enfrentamento. A gente imaginava, os comerciantes podem ser contrários naqueles espaços em que a gente vai retirar espaço de estacionamento,
eventualmente os moradores, quando a gente vai fazer retirada de faixa de circulação, mas nós não estávamos preparados para a principal resistência que a gente sofreu naquele momento, que foi a resistência dos próprios ciclistas. Então, essa é uma das audiências, das dezenas de audiências que nós participamos, no momento em que a gente estava fazendo a implementação de ciclovias, em que eles falavam, olha, o projeto não está bom, os locais onde vocês estão implantando não está bom e a gente precisa estar junto para que esse trabalho seja feito junto com quem usa a bicicleta para se deslocar na cidade. Essa série de audiências nos levou, eu acho que um dos frutos mais importantes da cidade de Belo Horizonte no que diz respeito à gestão pública compartilhada com a sociedade civil, que foi a criação do GT Pedala BH. Esse grupo de trabalho foi constituído em dezembro de 2012, com o seguinte compromisso: é um grupo aberto, é um grupo sem líderes, as pautas são construídas coletivamente, as atas são feitas pelos participantes e a gente se compromete, pelo poder público, a discutir todo e qualquer processo do projeto de mobilidade por bicicleta da cidade com a sociedade civil. Não é um grupo em que participam só ciclistas, participa quem quiser, tem muitos estudantes de arquitetura, tem jornalista, tem pessoas interessadas em pedalar pela cidade ou entender como é que esse caminho é possível numa cidade como Belo Horizonte. Esse grupo se reúne toda primeira quarta-feira do mês, ele se reuniu regularmente todo mês até o início da pandemia. Tivemos uma interrupção por 2 anos, fizemos apenas uma reunião virtual e retomamos agora em 2022 com reuniões mensais, mas ainda não presenciais. Nós agora fazemos as reuniões virtuais. Bom, em 2014, a gente tinha uma realidade na cidade. Iríamos licitar, ou melhor, já tínhamos licitado no final de 2013, o primeiro sistema de bicicleta pública da cidade. Belo Horizonte foi a segunda cidade a ter um sistema de bicicleta compartilhada, só depois do Rio de Janeiro. E aí a gente tinha um grande problema. A gente tinha uma empresa que tinha vencido essa licitação. A proposta da empresa era implementar 34 estações de bicicleta compartilhada na nossa área central e 6 na orla da Lagoa da Pampulha, mas com foco mais de lazer, na área central para transporte. E nós não tínhamos a nossa rede cicloviária, pelo menos uma parte muito pequena da nossa rede cicloviária implementada nessa área. Então, o que fazer? Como é que a gente recebe um sistema de bicicleta compartilhada sem que a gente tenha ciclovia suficiente para dar suporte a esse grupo de ciclistas? Entendendo, e acho que isso é uma coisa importante, que muitas vezes quem vai usar o sistema de bicicleta pública é o novo ciclista. Não é o ciclista que tem sua própria bicicleta. Então, ele não tem, muitas vezes, um comportamento ainda seguro no trânsito. Dificilmente ele vai compartilhar a via com o automóvel, ele precisa de uma infraestrutura segregada. Pode passar. E aí o que a gente fez? Nós nos reunimos durante o mês de fevereiro de 2014 com ciclistas para olhar para o mapa da nossa área central e entender, olha, não temos ciclovia, não vai dar tempo de implementar a ciclovia a tempo do nosso sistema de bicicleta compartilhada. O que é possível fazer? E aí, a gente chega numa conclusão que eu acho que tem muito a ver com o que o Albano falou, que as ruas podem ser mais seguras se elas forem mais lentas. Não todas, mas muitas podem ser mais lentas. É possível que a gente consiga compartilhar a via se a gente tiver velocidades mais baixas. E foi assim que a gente chegou, pode passar, acho que o nosso primeiro mapa de zona 30. Dentro da nossa área central, o que a gente fez? Quais são as vias em que a gente pode forçar a redução de velocidade, onde não haja necessidade de implantação de infraestrutura segregada e assim ciclistas possam compartilhar a via em segurança. E a gente manchou nosso mapa da área central com 6 grandes áreas que poderiam receber esse tipo de intervenção. Pode passar, por favor. Bom, esse é o nosso mapa da área central, pode passar, e nosso primeiro mapa, então, de zona 30, parecia um projeto muito redondo, um projeto que seria muito fácil da gente discutir com a cidade. Afinal de contas, as vias já não tinham velocidades muito altas, porque elas eram engarrafadas na maioria do tempo. Pensamos, é um projeto, a gente não estava propondo nenhuma retirada de estacionamento, a gente não mexeria muito com o funcionamento da via, não tinha alteração de circulação, não tinha retirada de estacionamento, vai ser um projeto muito bem aceito. Lendo engano, né, nós passamos exatos 5 anos discutindo esse projeto não só com a prefeitura, mas com a sociedade.
E a gente entendeu que falar de redução de velocidade era algo muito difícil na cidade. Era uma linguagem que as pessoas não entendiam. É impressionante como a cultura da velocidade ela é enraizada dentro de cada um de nós. Eu sempre conto um caso assim, eu sempre exponho a minha irmã nesse caso, porque ela é uma pessoa gentilíssima, gentilíssima mesmo. E um dia ela estava dirigindo, eu estava junto com ela, e eu comentei com ela, olha, ela estava reclamando que tinha um motorista lento na frente dela. Eu falei, esse trecho aqui, toda essa região toda, vai baixar a velocidade máxima aqui vai ser 30 km por hora. E ela ficou muito irritada comigo. Então, o que eu percebi é que não é o mau motorista que está apegado à velocidade, não é a pessoa agressiva que está apegada à velocidade, somos todos nós, né? Essa é uma cultura nossa. Então, desconstruir isso no imaginário da população não é uma tarefa fácil. E algo que a gente foi entendendo era que a gente precisava mudar um pouco o nosso olhar, mudar um pouco o foco para como chegar na população dizendo dos benefícios da redução de velocidade. E aí a gente deixou de colocar o ciclista como nosso foco principal e a gente começou a colocar os mais vulneráveis na cidade. Então, as crianças, pode passar, as pessoas idosas e as pessoas com alguma dificuldade de locomoção. Essa sacada assim, no nosso discurso, na nossa fala, de mudar um pouco o foco da nossa atuação fez muita diferença. E a gente conseguiu... pode passar. Bom, aí acho que é uma coisa que é importante dizer também. Ainda que a gente tivesse conseguido reduzir um pouco as resistências em torno desse processo, nós ainda não tínhamos disponibilidade de recurso público da própria prefeitura para investir num projeto desse. E aí acho que a gente tem a sorte, né? acho que a Prefeitura de Porto Alegre também tem proximidade com esses institutos, como o WRI, TDT e vários institutos internacionais de apoio à mobilidade sustentável, que quando a gente apresenta um projeto dessa natureza, a gente tem grande chance de conseguir apoio financeiro para viabilizá-lo. Foi o que a gente fez, então, em 2018 nós tivemos a sorte de receber uma equipe de especialistas alemãs. A gente tem uma parceria já muito profícua há muitos anos com o Instituto Wuppertal, que é um instituto do governo alemão, que nos apoia em alguns desses projetos. E a gente colocou todo mundo para discutir. A gente colocou sociedade civil e sociedade civil organizada, né, as entidades de apoio ao ciclismo urbano, os movimentos a favor do transporte público, técnicos da prefeitura, governantes, e elegemos duas áreas interessantes na cidade para fazer projetos dessa natureza e colocamos as pessoas que utilizam essa área para discutir esse projeto com a gente. Então, acho que essa primeira lição que a gente teve nesse processo tem que fazer junto. Tem que fazer junto. Né? A gente já tinha entendido que trabalhar para a bicicleta não dava para trabalhar no gabinete, afastado da cidade, afastado dos ciclistas. O projeto de Zona 30, da mesma forma, a gente precisa fazer com a população que vai ser afetada por esses projetos. Pode passar. Bom, e aí, qual foi a nossa estratégia? Vamos testar. Tem alguma resistência ainda? Vamos testar. Vamos experimentar fazer junto. Vamos ver se funciona. Não vamos fazer, então, grandes investimentos. O urbanismo tático é um recurso muito interessante para esse tipo de projeto, que nos permite, em 2, 3 dias, transformar uma área com baixo orçamento, né? Geralmente a gente faz as alterações de geometria apenas com pintura e com a delimitação dessa pintura com mobiliário urbano, mas o que é mais importante, mostra para a cidade que isso é possível, e outra, é possível medir os resultados. Então o que a gente fez foi um compromisso com aquelas comunidades de que a gente mediria tudo antes, durante e depois, para a gente avaliar se deveria ou não a gente fazer com que o projeto testado fosse um projeto consolidado. Abril de 2019, a gente consegue implementar o primeiro projeto de Zona 30 em Belo Horizonte, no bairro Cachoeirinha, um bairro mais periférico da cidade, numa região em que a gente tinha feito um levantamento de acidentes e havia muitos acidentes na região, e mais importante do que isso, 3 escolas muito populosas, exatamente no entorno da área que a gente queria fazer a intervenção. Pode passar. E aí nossa primeira atitude, pegamos os desenhos dessas ruas e levamos para as escolas do entorno. E para nossa surpresa,
a capacidade de entendimento das crianças e dos adolescentes sobre o entorno onde eles circulam. Então, assim, como eles nos ajudaram a conceber um projeto muito melhor do que o projeto que a gente tinha concebido anteriormente no escritório. Algo que foi evoluindo nesse processo. O processo dessas oficinas com eles também foi algo que a gente aprendeu muito em como fazer, né? Nós, ali, arquitetos, urbanistas, levamos os mobiliários urbanos para eles mesmos, já tudo prontinho para eles montarem, só eles falaram, não, a gente mesmo quer projetar. Nós é que vamos desenhar na planta. Então foi algo também que a gente aprendeu como fazer. A escuta, né, é muito importante nesses processos. Então essa é uma das oficinas que a gente fez e olha, ia estar todo mundo envolvido. A gente não via ninguém disperso. Olha, trabalhamos com muitos adolescentes, a gente sabe que para o adolescente se dispersar é muito fácil. Mas eles estavam muito engajados no processo de discussão. Pode passar, né? Bom, essa é uma das ruas que a gente fez a intervenção no bairro Cachoeirinha. E esse era o cenário da rua antes da intervenção. Uma rua muito larga, com uma calçada de menos de 1 metro de largura. Essa é a saída da escola. E as crianças e os adolescentes andavam no meio da rua, porque não tinha espaço para a calçada. Uma rua muito larga, trânsito de caminhões, de ônibus, então os carros ganhavam velocidade muito rapidamente. Pode passar. E aí é isso. Agora a gente pode passar uma sequência de fotos, assim, minha apresentação vai ser bem ilustrativa mesmo, só para vocês terem uma ideia do que é esse processo, né? Então aquela rua ganha essa possibilidade quando a gente faz uma intervenção que durou 2, 3 dias para a gente montar. Essa é uma vista de cima, a gente altera a geometria da rua, criando sinuosidade. A sinuosidade por si só, ela induz a redução de velocidade. Esse é um outro quarteirão da rua em que a gente faz... A gente faz o acréscimo das esquinas, que também ajuda muito nas interseções a ganhar segurança para a travessia. E aí, o que a gente fez 2, 3 meses depois foi consolidar essa intervenção, que tinha sido no primeiro momento implementada como temporária, numa intervenção definitiva. Então, o ganho de calçada hoje é físico, tem até um jardinzinho, tem a sinalização de zona 30. Isso tudo foi medido e documentado e foi o que nos possibilitou fazer com que o processo fosse consolidado. Eu gosto imensamente dessa foto, porque primeiro mostra que a gente não mudou a rua está, o ônibus está lá passando atrás, né? Mas a gente tem a possibilidade de 2 crianças do bairro, 2 meninas, estarem seguras o suficiente para estar com esse olhar de descanso na rua. Eu acho que isso representa, primeiro, um sonho particular de cidade que eu tenho, e eu acho que é aquilo que a gente consegue viabilizar. Não em toda a cidade, mas em grande parte da cidade, principalmente em regiões residenciais e regiões em que tem muito comércio, porque para o comércio a baixa velocidade também é muito bem-vinda. Então eu acho que cabe a gente ter um olhar para que áreas da cidade isso é possível. Pode passar. E aí, para nossa sorte, depois de 5 anos discutindo e tentando viabilizar esse projeto, 2 meses depois nós fomos procurados por uma associação de moradores de outro bairro querendo implementar algo muito parecido, e esse é o nosso projeto da Rua Diamantina. Pode passar. Algo também muito simples, em que a gente fez também basicamente com pintura, e essa é a ocupação da Rua Diamantina. Vocês viram na primeira foto que tinha uma quadra, eles nos pediram, a gente quer uma quadra pintada no meio da rua, porque eles estão entrando num projeto da prefeitura, que é de fechar a rua aos domingos para os automóveis e abrir para as pessoas, e aí eles usam a quadra no domingo para poder brincar. Pode passar. E esse é o nosso terceiro projeto de 2019, esse a gente fez na Semana da Mobilidade, em setembro, no entorno de uma outra escola muito populosa também no bairro Confisco, bem na região periférica de Belo Horizonte. Começamos da mesma forma, trabalhando as oficinas com as crianças e com os adolescentes. Pode passar. Mais uma oficina de discussão das possibilidades das ruas. E aí uma coisa muito interessante, a escola Anne Frank, que é essa escola onde a gente fez o trabalho, eles têm também turma de EJA, ou seja, de ensino de jovens adultos. E nós os envolvemos também no processo de discussão da rua, e é impressionante a contribuição também de adultos que estão se alfabetizando, como eles têm maturidade sobre a cidade em que vivem, como podem nos ajudar a construir uma cidade melhor.
A gente, com essa turma da EJA, a gente teve inclusive um outro trabalho muito interessante. Nós fizemos uma auditoria de segurança para mulheres no interior, no entorno da escola. Pode passar, nós dividimos então a turma, eram 30 mulheres, 15 mulheres caminharam pelo entorno da escola à noite, 30 mulheres pedalaram, registrando para nós quais eram os maiores pontos de insegurança no sentimento dessas mulheres durante a noite. E aí implementamos a intervenção, agora uma série de fotos, você pode ir passando direto, também com participação das crianças, e essa é uma vista de cima do entorno da escola Anne Frank. Nada mais é do que uma nova geometria proposta com pintura e mobiliário urbano, e vasos, foram plantados também pelos alunos, pode passar. A gente sempre comemora a intervenção com uma rua aberta, né? A gente então naquele dia a intervenção ficou pronta, a gente chama as crianças para a rua. A gente fez um trabalho muito interessante também na escola. Num determinado dia, nós propusemos para os alunos uma oficina de placas de trânsito. Então, nós levamos as bases das placas de sinalização e as crianças puderam dizer nessas placas o que elas gostariam de falar para os motoristas. E depois nós fizemos uma fixação no entorno da escola. É lógico que não são placas de regulamentação, são placas de alerta e de comunicação com a sociedade, para que a gente possa entender que é possível uma nova cidade. Pode passar. Isso é algo interessante. Durante todo o processo, a gente tem consulta, né? Consulta à população. Então, a gente deixa sempre uns banners nos locais, explicando o que é o projeto que a gente implementou e pedindo sugestões, né? Pedindo para que as pessoas possam contribuir. Bom, então tivemos uma pandemia, ainda temos, né? Mas 2020 a gente tinha a intenção de começar um novo projeto no entorno de uma outra escola, num bairro da Zona Leste de Belo Horizonte, no bairro Santa Teresa, quando entramos em isolamento social e entendemos que a gente não ia conseguir viabilizar o projeto que a gente tinha previsto para 2020. Pode passar, por favor. Mas, curiosamente, algo importante também para a gente dizer, desde 2016 estávamos sem investimento em infraestrutura cicloviária na cidade. Do mesmo jeito que a gente sofreu muita resistência para a implantação de projetos de zona 30, o avanço do processo de infraestrutura cicloviária na cidade tem sido muito difícil. Tem sido muito difícil pautar esse tema dentro da Prefeitura de Belo Horizonte, por mais que ele esteja claro, o nosso plano de mobilidade, mas ainda há muita resistência. Mas a pandemia, curiosamente, nos abriu uma possibilidade, que foi, naquele momento em que nós nos vimos isolados, nós montamos um grupo de trabalho dentro da BH Trans, que é o órgão que eu trabalho, e a gente fez uma pesquisa, assim, o que está acontecendo em cidades que começaram a pandemia antes da gente. E aí a bicicleta se mostrou claramente como uma alternativa muito importante, principalmente para aqueles trabalhadores que precisavam sair de casa durante o período da pandemia. E aí nós chamamos uma reunião do grupo de trabalho Pedala BH, fizemos uma vistoria em bicicleta, numa das nossas vias mais importantes que atravessa a cidade de leste a oeste. Já havia trechos de infraestrutura cicloviária implementada nessa via e a gente conseguiu implementar, nesse momento, uma extensão de aproximadamente 30 quilômetros de ciclovia e ciclofaixa que promoveu essa ligação leste-oeste e também a nossa área central. Pode passar. Tudo muito simples, no primeiro momento eram só cones, balizadores, mas como a gente viu que a população começou a usar muito fortemente, a gente, no segundo momento, 2 meses depois, a gente começou a fazer na verdade não é uma ciclovia, uma ciclofaixa, né? Tem baixíssima segregação, mas é um espaço importante de sinalização na via. Então é basicamente isso, duas faixas de bordo e o tachão para segregar, pode passar. E conseguimos algo muito importante para nós do ponto de vista simbólico, que foi avançar na implementação dessa infraestrutura na nossa área central. Havíamos também enfrentado resistências muito grandes em abrir espaço para a bicicleta no centro. Pode passar. Bom, e aí, então, isso foi 2020, implementamos essa infraestrutura cicloviária. 2021 era quando tínhamos, então, a possibilidade de fazer mais um projeto de zona 30 no entorno de escolas e não conseguimos. Mas conseguimos uma oportunidade, também via financiamento do
governo alemão, dessa vez com recurso do TUME, que era, olha, o escopo do financiamento era, vocês podem implementar infraestrutura para mobilidade ativa e também requalificar espaço público de modo a criar um espaço público de mais qualidade nesse momento pós-pandemia, né? A gente estava achando que a pandemia terminaria em 2021, para que as pessoas se sintam mais à vontade no espaço público. E eu acho que, eu não sei como é o caso de Porto Alegre, mas eu acho que na maioria das cidades o espaço público se tornou muito importante, né, no momento da pandemia. As pessoas tinham muita necessidade de estar ao ar livre e entenderam como esses espaços são benéficos para a cidade. Então, esse é o escopo do nosso trabalho. O Pintado de Vermelho, primeiro, essa Avenida dos Andradas, uma das poucas avenidas planas de Belo Horizonte, é o leito do Ribeirão Arrudas, nosso principal rio que corta a cidade. O que está em vermelho é uma infraestrutura cicloviária que a gente já tinha implementado. Então, o que está em azul era a possibilidade que veio através desse financiamento, que é de interligar essa infraestrutura cicloviária ao bairro Santa Teresa, um bairro histórico dentro da cidade, com muitos ciclistas e nosso foco desse financiamento. Essa é uma pracinha do bairro Santa Teresa, então é no canto do bairro, assim, no final do bairro, uma praça muito utilizada pela população, mas que não tinha praticamente nada de imobiliário urbano. A praça só tinha jardim e alguns bancos. E aí, nosso compromisso era também de fazer essa discussão totalmente junto com a população, mas estávamos em isolamento social. E propusemos pela primeira vez que as oficinas acontecessem de forma virtual. E, curiosamente, a população compareceu maciçamente nessas oficinas. Então, a gente fez uma discussão de projeto, utilizando essas ferramentas que o Zoom já coloca, né, disponível para a gente, que é de conceber junto do projeto. Então, a gente cola post-it, faz considerações em relação ao desenho original. Pode ir passando. E aí, fomos concebendo um projeto conjuntamente com a população do bairro. Pode passar. E aí, essa é uma chamada, né, das reuniões para a gente debater o projeto. Esse projeto se chama Ecozona Santa Teresa, muito nessa linha que é da gente estar falando de mobilidade sustentável, mas com a intenção de cada vez mais ampliar os conceitos de sustentabilidade. Então, quando é possível, a gente vai tratar de energia limpa, a gente vai tratar de tratamento de resíduos, para que a gente tenha, de fato, uma região mais ecológica dentro da cidade. Bom, essa é a nossa infraestrutura cicloviária que fez a ligação da ciclovia existente para dentro do bairro. Pode passar também a próxima foto. Para nós é muito impactante essa imagem, porque foi a nossa primeira infraestrutura sobre viaduto na cidade. Essa é uma demanda muito antiga do ciclista. A gente sabe que viadutos são locais muito inseguros, né, principalmente para pedestres e ciclistas. E a gente conseguiu viabilizar essa infraestrutura. Eu acho que ela é um marco, representa um marco para a gente. Pode passar. E aí, bom, no projeto de recuperação da praça, então a gente chega pela ciclofaixa dentro do bairro, até a praça. A gente tem todo o tratamento de zona 30 nas ruas do entorno e a gente chega na praça. Essa pintura da interseção a gente tem procurado muito usar de arte urbana para marcar simbolicamente os locais em que a gente está trabalhando e fazendo uma intervenção. Por uma questão muito simples, assim, a pintura, a cor, ela chama a atenção do motorista, ela marca a intervenção e ela diz, olha, aqui você está entrando num espaço diferenciado, pode passar. Então, esse é o nosso tratamento de zona 30 nas ruas do entorno. Próximo. E aí, a gente tem desde a primeira intervenção que a gente fez lá no bairro da Cachoeirinha, algo muito interessante aconteceu. Estudantes de arquitetura, mesmo os técnicos da BH Trans que não estavam necessariamente envolvidos no projeto, vinham nos procurando para nos ajudar no processo de implantação. Né? Assim, o processo do urbanismo tático ele é muito participativo. E aí não só a comunidade local, mas pessoas interessadas em participar do processo sempre estiveram presentes. Então, no caso específico de Santa Teresa, a gente teve a participação de 11 estudantes de arquitetura, todas alunas mulheres, isso foi algo bastante curioso, e a gente fez o trabalho junto, a gente implementou o processo todo mundo trabalhando junto, pode passar.
Tivemos a oportunidade de implementar um mobiliário urbano em Adobe, uma parceria que a gente fez com uma universidade que desenvolve mobiliário urbano, buscando técnicas mais antigas de construção. Pode passar. E aí essa é aquela ruinha, aquele pedaço de rua que estava no canto da praça, e que a gente transformou em 2, 3 dias. Esse trecho estava pronto. Pode passar. Essa é a nova geometria, que ela é delimitada com tachão e vaso, não tem nada além disso. Pode passar. A quadra, que a comunidade pediu, os espaços para crianças, isso é uma vista aérea, né, da intervenção. Pode passar. E esse é um exemplo assim, de como a comunidade tomou esse espaço para si. Só que é algo muito curioso. Eu acho que era um aniversário de 1 ano de uma criança que ela fez na rua. Mas nesse espaço tem aula de tai chi, tem encontro de motociclistas de Harley Davidson, tem assim, aula de ginástica. É algo muito curioso, como a população ela é carente de espaços públicos, principalmente eu acho que em áreas de bairro. Pode passar. É isso. O dia a dia da praça virou isso. Pode passar. Bom, retomando, voltando um pouco, né, fazendo agora a costura. Como é que a gente está hoje em Belo Horizonte em relação ao nosso programa cicloviário? Porque foi ele que fez o início e que despertou todo esse processo de rediscutir nossas curvas. Daqueles 400 quilômetros que a gente tinha previsto, a gente tem muito pouco implantado, pouco mais de 100 quilômetros, de 110, 111 quilômetros. Mas a gente conseguiu, então está de vermelho o que a gente tem implantado, e é óbvio que se você vai observar o mapa da cidade, você vai perceber que os trechos ainda são muito desconexos. Então você não tem ainda uma sensação de malha, né? Você não tem uma sensação de rede, você tem infraestrutura implantada por oportunidade, o que não se configura ainda como uma rede. Isso vai acontecer ao longo do tempo. Mas a gente conseguiu avançar muito em relação a projetos. Então nós temos mais quase 100 quilômetros de projetos prontos, executivos. E isso é sempre uma oportunidade, porque quando você, então, tem uma mudança de mentalidade na gestão pública, e aí a gestão fala, olha, agora queremos implantar para a ciclovia, queremos investir para a bicicleta, implantar a ciclovia, é muito bom ter estoque de projeto. E é o que está acontecendo nesse exato momento, né? O último prefeito se desincompatibilizou em abril para ser candidato ao governo. O prefeito que assumiu, o vice-prefeito que assumiu, nos procurou e disse: ciclovia está na ordem do momento, que nos encheu de alegria depois de tantos anos. Então nós estamos nesse momento no processo de licitação de obra desses quilômetros projetados, e ainda com expansão do nosso sistema de mobilidade compartilhada. A gente vai receber agora 500 bicicletas elétricas, o que é um avanço para Belo Horizonte em função da topografia. Pode passar. Bom, aí eu queria muito comentar sobre essa frase de Paulo Freire. Quando eu fiz meu doutorado, eu reli muito Paulo Freire. Eu tinha lido muito Paulo Freire na minha adolescência, porque a questão da educação sempre foi muito presente na minha vida. Tem uma história de professoras na família que me tocaram, me influenciaram muito. E aí, durante o meu doutorado, eu fui reler textos de Paulo Freire que tinham vínculo com a cidade. E uma das coisas que mais emocionaram foi que Paulo Freire fala que o tempo verbal a ser usado na cidade é o gerúndio. Eu acho que isso é uma esperança para nós, que somos gestores públicos, e que tantas vezes nos frustramos ao longo do tempo, vendo que tudo aquilo que a gente sonhou para a cidade a gente não consegue, parece que a cidade está estática, que a gente não consegue avançar. Quando a gente pensa no tempo verbal como gerúndio, a gente vê que a cidade não é, ela está sendo, né? E se ela está sendo, ela é passível de mudança. Então, olha, eu tenho 30 anos de prefeitura, então imagina quantas vezes ao longo desse tempo eu já me frustrei. Mas eu estou aqui, ó, ao longo dos meus 54 anos, vendo um tanto de projeto que durante tanto tempo esteve parado, começar a renascer. Então, eu queria também trazer um pouco de esperança para a gente que trabalha com mobilidade sustentável, dizendo que eu sei que a gente nada muito contra a maré, a gente nada muito burro em ponta de faca, mas se a cidade é movimento,
né? E se a cidade está sempre sendo, eu acho que a gente consegue avançar. Esse é meu sonho de cidade, né? Crianças na rua, não em todas as ruas, mas nas ruas em que elas possam ser acolhidas com segurança. E esse é meu neto, esse é o Lino, de 4 anos, essa volta de 1 ano, ele hoje tem 4 anos, ele fala, eu já tenho 4, eu sou enorme já. Ele é um ciclista, né, sempre foi, é neto de uma avó ciclista, é filho de uma mãe ciclista, tem um filho ciclista, então ele já tem outra relação com a cidade, ele acha que a cidade é dele, como com a sua bicicleta, que ainda é uma bicicleta sem rodinha, né, com a balance, mas eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente pode muito. É isso, gente. Obrigada por você.